Calculando ITCMD em um estalar de dedos com o sistema, caso você não conheça, o sistema calcula ITCD. Hoje eu vou apresentar para vocês as opções que temos de cálculo bem rapidinho. E eu quero tecer uma consideração sobre os valores que você vai inserir nessa automação para que o resultado seja correto, certo? Porque o sistema ele não pode fazer milagre, não é verdade? Quando a gente discute sobre inteligência artificial, sobre tudo isso, sempre tem aquela linha de pensamento que fala, não, a máquina nunca vai substituir o homem, porque o homem ele é importante para que a máquina consiga fazer o trabalho dela. Olha, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas isso se aplica aqui no nosso sistema. Você precisa fazer bem o seu trabalho para que o sistema consiga fazer bem o trabalho dele, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com você. Clico em novo cálculo. Olha as opções que a gente tem aqui. Inventário, isenção, custas ou emolumentos, doação, inclusive em término de sociedade conjugal, partilha, simulação de inventário, simulação de doação. Aqui eu preciso ter atenção que eu tenho estados de forma limitada ainda com o cálculo desses encargos, tá? Então hoje eu tenho Rio, 30 de janeiro, eu tenho Rio, Minas e São Paulo. Mas eu consigo resolver o meu problema para todo e qualquer estado aqui, porque na simulação eu consigo editar a minha alíquota. Então, se eu estou no estado X que tem uma determinada alíquota, eu posso, e não está inserido formalmente na minha automação ainda, eu posso usar essa função e colocar a alíquota do meu estado e eu vou ter o resultado do imposto a partir da multiplicação com a alíquota, tá? A calculadora ainda assim vai conseguir me ajudar a raciocinar minha ação, esse tipo de coisa, tá? Mas o que eu quero dividir com vocês? Perceba aqui, ó. Vamos selecionar inventário, tá? Vou colocar teste 10. Opa, teste 10. Vamos prosseguir. E aí eu vou colocar aqui Minas Gerais, por exemplo. Imóvel fora do estado, não. Data da morte, 10/10/2020. Prossigo. Vou colocar não, para ficar mais rápido o preenchimento do sistema, mas eu posso colocar sim. Que eu posso colocar que ela era casada assim, aí eu vou ter outras situações aqui, mas só para ficar mais rapidinho eu vou trazer para cá. Familiares, tinha descendentes? Sim, vou colocar 1. Tá? E aí eu chego no total de bens, dos bens inventariados. Eu vou colocar aqui 5 milhões, ok? Da onde eu tirei esse valor aqui? Esse valor aqui, ele precisa estar conforme a legislação do meu estado, tá? Eu preciso ter noção de legislação para que eu tenha um cálculo correto. Se eu tenho um imóvel e eu caio naquela discussão, IPTU é valor de mercado, eu posso fazer estimativas com a calculadora? Posso, claro que eu posso. Eu posso ir colocar o IPTU, depois coloco o valor de mercado e faço quantos cálculos eu quiser. Mas é importante que eu entenda sobre a discussão. Porque aí eu posso, inclusive, cotejar teses. Não, se eu discutir no judiciário assim, assim, assado, e eu ganhar, o valor vai ser A. E se eu perder, o valor vai ser B. Então aí você tem, por exemplo, o potencial de ganho de uma demanda judicial. Tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de cotas sociais, mesma coisa. Você está colocando aqui um valor. Aqui nessa função inventário, ele está raciocinando para você um total de bens, que é um total que você vai fornecer. Opa, errei aqui o botão. Que é um total que você vai fornecer. Se a gente estiver falando de 5 milhões em participações em uma empresa, qual critério você usa aí no seu estado? Valor de mercado, apurado por meio de balanço patrimonial, valor de mercado na fórmula de cálculo de aviamento, como o pessoal chama em Goiás, valor de mercado, valor do capital social, valor histórico. E aí? Tá? Eu preciso cotejar essa informação, apreciar essa informação antes de colocar na minha calculadora. Claro, para fins da confiabilidade do meu resultado. Mas eu posso fazer contas à torta e à direita e depois eu vejo? Posso. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte.
que para você ter um resultado confiável, você precisa ser um usuário que coloca informações confiáveis, senão o sistema ele não faz milagre, tá? Ele não vai investigar o caso para você. A gente chega no que eu falei no começo do vídeo, que o sistema é interessante, centenas de colegas utilizam e elogiam o sistema, mas você precisa saber o que você está fazendo, tá? Voltando para cá. Tela 2. Prosseguir. E aí eu tenho o resumo das minhas informações imputadas, tá? Aqui eu tenho o total da herança, ele vai calcular em cima de 5 milhões, que foi o valor que eu dei. Total do imposto, e aqui ele divide, por que eu cheguei nesse total, ele divide em cada rubrica que vai vir aí na guia do seu estado, nesse caso, Minas Gerais, tá? Então, Então, né, a concepção, a ideia geral desse vídeo para, claro, né, quem não conhece o sistema conhecer as possibilidades do sistema, mas ao mesmo tempo dar ao usuário a consciência de que não tem sistema que funcione corretamente sem que ele seja devidamente informado. Inclusive, é assim que vai acontecer aí no sistema do seu estado, seja ele qual for. Você vai colocar uma informação lá e para que essa informação seja correta, você precisa se informar antes, estudar sobre o tema para que você consiga ter um resultado profissional com previsibilidade, um resultado ótimo, diria eu, que é você adotar uma conduta profissional sabendo o que vai acontecer e podendo dar previsibilidade ao seu cliente, o que é absolutamente importante nesse contexto de sucessões. O cliente ele quer saber quanto ele vai gastar. Eu sempre estimulo os meus alunos a trabalharem a previsibilidade dos gastos porque as pessoas elas querem saber quanto elas vão gastar. Eu sempre dou um exemplo claro, exagerado e pouco real. Imagine que você vai comprar um carro, você chega na concessionária, eu quero saber quanto é aquele modelo ali. Aquele modelo ali é uns 300 mil. Você não vai gostar disso. Você vai falar, não, eu quero saber quanto é que eu vou pagar. Exatamente quanto eu vou pagar. É um valor significativo. Agora imagine só você vendendo um serviço de inventário que você faz exatamente a mesma coisa. Doutora, quanto é que eu vou gastar? Você vai gastar uns 40 mil. Com certeza, o cliente ele já não gostou de ouvir isso. Ele pode até não externar isso para você, mas pode ter certeza que ele não gostou disso. Agora, se você der uma aproximação e explicar, olha, a gente fez um cálculo com base na legislação, com base nisso, com base naquilo, com base nos critérios que o órgão fazendário usa, e a minha estimativa é que você deve gastar entre impostos, e se a gente estiver falando, por exemplo, de registro, você vai gastar entre 50 e 52 mil reais. Aí você colocou um teto, você passou uma outra segurança na hora de informar o cliente. Tá? Com certeza isso melhora as chances da tua contratação, porque você está dando previsibilidade e como a gente sabe, o cliente vai falar com você, vai falar com outro e ele vai sentir essa diferença, porque a maioria dos colegas não tem conhecimento para fazer isso. Né? É isso, você pode, se você não acessa esse sistema ainda, você pode acessar clicando abaixo, fazendo a sua inscrição e fazendo quantos cálculos você quiser, quantas estimativas você quiser para ajudar na tua vida profissional. Um abraço e até mais.